Bem, bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa reunião aí com visitantes aí. Ótima notícia aí vinda da amigos de Ijuí, né? E Salto do Jacuí, e Santa Rosa. E aí hoje nós vamos organizar a nossa reunião dividida em duas partes. Eu conversei com o Sodré nós vamos dar a ele então em torno de uns 40 minutos para ele apresentar um trabalho, uma pesquisa que vem sendo feita aí sobre ciência política, né? E falarmos também um pouco sobre a questão da teoria do conhecimento em Hobbes, além desse trabalho que eu já conheço, que realmente uma bela contribuição ao estudo de Thomas Hobbes. Eu quero aproveitar para cumprimentar o Antônio Tavares, que está nos acompanhando desde a cidade do Porto. Eles têm um grupo de pessoas que estudam filosofia lá e têm feito contato conosco, já fez várias vezes contato, inclusive discutindo assuntos tratados aqui no grupo de estudos. Então eu só antes de passar a palavra ao Sodré, então, para que ele assuma a direção do debate, para encerrar uma discussão que nós iniciamos na semana passada, eu pedi para ele então 15 minutos, rapidamente eu quero trazer então a pauta da questão da comunicação ou da linguagem e o problema do conhecimento, que tem sido objeto de vários debates nossos já no curso da existência do grupo. Também dizer aos nossos visitantes, né, o grupo de estudos ele foi criado em 4 de abril de 2006 por provocação do Dr. Pedro Osório, que formalmente, infelizmente não veio hoje, está sempre presente nas nossas reuniões, e que na época então nos lançamos ao propósito de tentar explicar como é possível entender algo. E depois, né, no segundo momento, como é possível pensar sobre o que entendemos. E por fim, que é o estágio atual dos nossos debates, ainda não iniciamos, mas o nosso propósito agora é ingressar num terceiro momento dessa discussão, que é como é possível falar sobre o que pensamos e o que entendemos. Esses 3 níveis da inteligência humana. É claro que nós já examinamos outras questões aqui que tratam da estrutura orgânica que se movimenta e se processa nesse contexto todo e que vai tratar em toda a teoria do conhecimento, o que não seria possível nem trazer assim as questões principais que já foram examinadas aqui, porque provavelmente esgotaríamos o tempo, especialmente esses primeiros 15 minutos, que tem talvez um outro objetivo, mas o que eu gostaria de trazer é que na última reunião nós estávamos examinando a polêmica da última reunião. Foi a partir do momento em que eu fiz uma afirmação, que eu disse que eu estava tentando organizar alguns postulados a partir das discussões que nós já fizemos aqui, e que o primeiro postulado então que eu estava apresentando para o debate é de que pensar é relacionar. A partir dessa afirmação, então, nós começamos a tratar desta questão e a mim me pareceu, pelo menos, que todos nós estávamos cobertos de razões, embora tratando de assuntos diferentes. Então, o grande problema para o exame dessa questão é encontrar uma forma de todos nós tratarmos do mesmo assunto, porque ele é tão complexo que imediatamente, quando colocado em pauta essa questão, ela desperta em todos nós ideias já desenvolvidas e que, na verdade, nos conduzem para discussões diferentes. E, portanto, nós teríamos que fazer um esforço muito grande para tentar fazer essa discussão. Então, essa semana que passou, até tratando desse assunto em sala de aula com os alunos, eu dou aula de filosofia e ética no curso de Direito, e estava trazendo aos alunos o resultado da avaliação e comecei a ser questionado sobre os critérios da avaliação, e a revisão da prova toda ela acabou entrando numa discussão sobre a questão exatamente de que forma é possível filosofar, né? Ou seja, por que nós estávamos encontrando uma certa dificuldade na nossa disciplina, os alunos, no contexto geral, e aí começamos a discutir essa questão, e aí, então, sustentando essa ideia de que pensar e relacionar, eu acabei trazendo um exemplo que depois me ocupou durante toda a semana. Eu até falava com o Sodré hoje, acordei às 5 horas da manhã e perdi o sono tratando do assunto. Então, eu gostaria de rapidamente trazer novamente esse exemplo que eu tratei, então, essa semana com esses meus alunos. Eu dizia a eles o seguinte: se nós vamos tomar então emprestado um exemplo que todos nós temos perfeitamente compreendido, que é a ideia do relógio.
Se nós esquecermos completamente a função do relógio e examinarmos o objeto, o relógio em si, o que nós vamos encontrar nesse objeto? Nós vamos encontrar um objeto normalmente que se apresenta de forma circular, dividido em 12 partes, no qual dois ponteiros em velocidades diferentes se movem em torno de um eixo. Objetivamente o relógio é isso, dois ponteiros que se movem, né, em torno de um eixo, em diferentes velocidades, ordenados então por 12 divisões que se apresentam nesse objeto. Esse objeto em si não nos comunica absolutamente nada enquanto objeto. Se largássemos ele em meio à floresta amazônica, numa comunidade que não tenha conhecimento do relógio, ele apenas constataria que se trata de um objeto que dois ponteiros se movem. Bom, por outro lado, se nós pegarmos agora o corpo celeste Terra e observarmos objetivamente, também vamos perceber que é um corpo que gira em torno do próprio eixo e que se movimenta, poderíamos estabelecer uma relação em relação ao Sol. Objetivamente, a Terra é um corpo que se move em torno do eixo e se apresenta em relação ao Sol. Bom, esses dois objetos agora, se nós relacionarmos a questão do movimento dos ponteiros em torno desse eixo ao movimento da Terra apontado ao Sol, a relação entre esses dois objetos é que vai nos permitir agora constituir uma ideia tanto de movimento quanto de tempo. Nós vamos estabelecer relações entre esses movimentos e, portanto, nasce dessa ideia a ideia de tempo. A ideia de tempo que só se apresenta na medida em que nós relacionamos esses dois objetos, ou esse corpo e esse objeto, então, né? Bom, só que não essa questão parece que resolveria o problema das relações que nós estabelecemos entre o relógio e a Terra. Mas nós precisamos ainda observar o seguinte: mesmo que relacionássemos a relação entre o relógio e a Terra, se nós não considerarmos um determinado ponto da Terra, esse relógio novamente perde sentido. Esse relógio que agora estaria apontando 10 horas e 10 minutos, levado para o continente norte-americano, ou levado para o continente europeu ou asiático, ele perderia completamente o sentido. Ou seja, não basta apenas relacionar o movimento do relógio e os ponteiros, o movimento da Terra e o Sol, se nós não estabelecermos um ponto sobre o qual nós estabelecemos essa relação. O que isso significa? Significa, então, que nós só conseguimos pensar na medida que estabelecemos relações, e só estabelecemos relações na medida que nós temos, então, uma determinada objetividade que se constitui como elementos de relacionamento. A linguagem não é muito diferente. A linguagem, ela se apresenta, se nós retirarmos agora, substituirmos então esse corpo e esse objeto como instrumento de análise que nos permite perceber que relacionamos e ao relacionar constituímos a ideia de tempo, e se nós trouxermos este exemplo agora para a linguagem, nós vamos perceber que a linguagem se apresenta como, ou pelo menos a língua falada e a escrita, ela se apresenta como um conjunto de relações fonéticas que se apresentam ao indivíduo apenas como relações fonéticas. Em si, como o relógio, é apenas algo que apresenta com uma certa objetividade. Os signos que se encadeiam também na escrita se apresentam como um conjunto de signos que se encadeiam na escrita. Como tais, eles em si não apresentam significação alguma. Este signo agora, diferentemente da relação, porque a questão de tempo é fácil de estabelecer relação entre a objetividade e o objeto, entre o corpo e o objeto, porque nós trabalhamos puramente na ideia da objetividade que vai nos permitir ter a ideia de tempo, mas a linguagem, ela utiliza um relacionamento um pouco diferente. Este conjunto fonético, essa cadeia de caracteres agora, elas só ganham sentido na medida em que elas se relacionarem por meio de uma ideia com um fato do mundo da natureza. E assim como o relógio precisa estar relacionado num determinado ponto, porque esse fato do mundo da natureza, na verdade, se apresenta como algo que está presente neste corpo que é a Terra, que compõe o nosso mundo e o universo onde vivemos. Então, este conjunto fonético, essa cadeia de caracteres, que buscam um relacionamento agora numa ideia, que vão acabar, então, agora apresentando uma relação no mundo da natureza. Então, quando eu falo cavalo, que o Dr. Pedro Osório gosta muito de trazer a discussão, o que é um cavalo? Um cavalo é uma palavra. A palavra cavalo não pasta, não anda, não tem orelhas, nem pelo, nem crina. A palavra é a palavra cavalo.
ela só ganha crina, cabelo, orelha, na medida em que ela se relaciona com uma ideia, e essa ideia, por sua vez, ela está relacionada a um determinado momento, um fato do mundo, a natureza. Assim como o relógio e a Terra, o objeto que produziu, então, a ideia cavalo é aquele que se relaciona. Então nós não falamos do cavalo, nós falamos da ideia do cavalo. E a palavra cavalo, enquanto elemento de relacionamento, se relaciona com a ideia. Esta ideia cavalo, por sua vez, ela, se você resgatar agora o processo que permite a ideia cavalo, ela está relacionada em objetos que estão presentes no mundo da natureza. O cavalo que está no campo é um cavalo, o cavalo que está na minha imaginação é resultado de um processo de relacionamentos. Então vocês percebam que nós só conseguimos pensar quando relacionamos. Então qual é a grande tarefa nossa? É pôr em ordem esse sistema de relacionamento. Assim como eu preciso encontrar um ponto para que o relógio seja relógio na Terra, eu preciso encontrar um ponto para que qualquer objeto seja objeto nesse mundo que constitui um sistema de ideias que, por sua vez, vai permitir constituir um sistema fonético que representa essas ideias e tem o propósito de se relacionar com esse objeto que produziu esse sistema que permite a comunicação. E aí, então, obviamente que nós teríamos que examinar a questão do processo. Olha, eu tenho um objeto que, presente neste universo, né, produz impressões num outro objeto que é o homem, que tem sensações e que produz ideias e que permite, a partir das relações entre ideias, agora, resgatar sensações, impressões e objetos. Então nós temos toda uma cadeia de relações que precisa ser ordenada, porque o grande problema da nossa civilização e da nossa cultura, que nós denominamos de cultura civilizada, é que nós acabamos sendo... o processo de constituição da nossa inteligência, na forma em que é constituído a partir de um sistema puramente acadêmico, ele faz que esse processo de constituição nos leve a imaginar que quando nós falamos cavalo, nós não estamos falando de ideia, mas do cavalo que está no campo. Que a minha palavra tem condições de se comunicar com os objetos, abandonando completamente a existência do homem e todas essas estruturas formais que permitem sentir e também pensar. A inteligência humana, então, é um complexo sistema de relacionamentos que tem na sensação, então, o seu instrumento de análise, que vai permitir, então, constituir verdades e, portanto, receber impressões do mundo natural, e depois, a partir deste sistema de sensações, um homem que sente agora, então, ele vai produzir um outro âmbito de inteligência, que é um sistema de relacionamentos. Estas relações vão constituir o que, então? A ciência, e, por sua vez, a ciência vai constituir um sistema de é resultado de um sistema de ideias. Nós temos, então, que entender que todo o sistema de inteligência precisa, para ser compreendido de forma adequada, separar conhecimento e ciência. O conhecimento trata de um âmbito da inteligência humana e a ciência trata de outro. O conhecimento trata das sensações e a ciência trata das relações. Assim como o relógio não tem sentido para a Terra, não haveria possibilidade do relógio ser relógio se não fosse no âmbito da ciência. O relógio deixa de ser apenas um objeto que se move em torno de um eixo, com ponteiros que se movimentam a partir de um eixo, para ser relógio a partir da ciência, que são as relações que nós estabelecemos a partir do sistema de sensações. Sodré, 10 e 15, é contigo. Não, essa é importante só para pegar o gancho aqui desse trabalho que tem sido desenvolvido. Todo o trabalho que o grupo tem feito, e que o Paulo tem brilhantemente encabeçado aí a discussão sempre, está focado na ideia do que é possível conhecer. O que é possível conhecer no mundo. Ou seja, como é que a gente se referencia aos objetos e como é que a gente pensa e apreende esses objetos. Então, como é que a gente pensa as nossas ideias, então tudo isso é objeto de discussão. Nós já debatemos aqui uma série de vezes todas as possibilidades, né? E discutimos inclusive aquela questão da filosofia, né, dos empiristas, dos idealistas, daqueles que pensam o objeto a partir da ideia, ou daqueles que pensam o objeto a partir da experiência, que é a experiência que cria a sensação, e nossa corrente aqui está mais para o lado do empirismo, né, que seria a percepção das realidades a partir da impressão ou da sensação que os objetos nos produzem a partir dos sentidos, que foi criado até pelo grupo aqui, eu não estava no grupo ainda, mas foi discutido, que o Paulo não falou, mas acho que ele tem que referir, que é a questão do que se discute o sistema hepta-animal de inteligência, que é o termo que o Paulo tem usado aí,
e que se refere a uma possibilidade de conhecer o mundo a partir não 5 sentidos, mas seriam 7, porque tem uma função lógica da visão e mais a questão da sobrevivência, uma série de detalhes que uma outra hora o Paulo pode até explicar isso, acho que e o pessoal que está assistindo e que já viu, já ouviu esse debate alguma vez. Hoje eu fui presenteado aí com a presença dos amigos aí, né, e das pessoas que a gente convivia há muito tempo e dos colegas do grupo, para a gente falar um pouco de considerado um dos empiristas, primeiro grupo de empiristas ingleses, apesar de uma certa discordância minha até no próprio livro sobre isso, não minha, mas obviamente também das pessoas com as quais eu estudei e debati a questão do Hobbes, até que ponto ele é empirista ou não, totalmente empirista, né? Empirista seria empirista puro, mas ele é tido como um dos empiristas ingleses aí, do século XVII. E um nome fundamental e importantíssimo da história da filosofia política, que é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi, e hoje cada vez está mais claro isso, né? Tirando, o tempo foi passando e com o tempo passando foram saindo os mitos em cima da leitura do Thomas Hobbes. E mitos, eu digo que esses mitos foram criados, né? A gente que estuda um pouco vê que os mitos foram criados do ponto de vista da malignidade do Estado que ele pensa, ou do despotismo e etc. Chegou a ponto de, na época da Inquisição, os livros do Hobbes, vários deles, inclusive o principal deles, o Leviatã, ser queimado em fogueiras, achando que depois nós vamos explicar um pouco dessa questão do Leviatã, né, de onde vem esse nome, explicando como se o Hobbes criasse uma proposta de Estado completamente absurda, maligna, despótica e etc. E na verdade não é nada disso. O Hobbes ele vive num período da história em que havia uma disputa intensa do ponto de vista político e religioso, e não há como não perceber o pensamento dele, não contextualizar o pensamento do Hobbes dentro do momento histórico que ele vive. Obviamente que o livro dele não trata especificamente do momento histórico. O livro dele é um projeto racional de estabelecer as bases da fundamentação do poder político e do Estado. Mas ele estabelece isso a partir de uma realidade que ele via. Isso não tem como a gente tirar. Não dá para excluir o homem do meio onde ele vive e vice-versa, porque tem uma influência nisso. E o período que o Hobbes vivia era um período de extremas disputas políticas e religiosas. E aí a gente entende o motivo pelo qual ele desenvolveu o projeto que culminou do Leviatã, na verdade, né? O Leviatã é a obra acabada do pensamento político de Hobbes, mas que teve início lá no Elementos da Lei Natural e Política, depois do Cidadão, o Decive, e culminou esse projeto político dele, do estabelecimento da filosofia política em nível de Estado, etc., no Leviatã. Inclusive, com uma discussão até hoje, também atual, sobre o Leviatã, sobre os fundamentos desse Estado em Hobbes. Nós temos duas grandes correntes que estudam Hobbes com posições diferentes. Primeira delas, que o pensamento de Hobbes é um pensamento secular. O que é um pensamento secular? O pensamento que seculariza o Estado, separa o Estado da influência do fundamento divino e passa a pensar o Estado a partir de matrizes e origens exclusivamente racionais, né? E depois nós vamos explicar um pouco, discutir um pouco o que seriam essas ideias puramente racionais, da construção do poder, ou seja, da fundamentação e da legitimação do poder político. E outra corrente hoje, mas alguns estudiosos ingleses, europeus e americanos, inclusive uma pesquisadora brasileira, tem um livro muito bom que chama O Problema da Obediência, Thomas Hobbes, onde ela discute que o fundamento de Hobbes da criação do Estado, na verdade, é para fazer cumprir a vontade de Deus. E os seculares entendem que não, que Hobbes veio para desvincular o Estado de cumprir a vontade de Deus. E aí tem uma série de justificativas que ela dá, o livro é muito interessante, dizendo que o Hobbes fala muito sobre religião, da terceira e da quarta parte do livro, e do Leviatã, e que as pessoas só leem a primeira e a segunda parte, e por isso entendem aquela outra parte, não consideram aquela parte como uma parte dentro da doutrina política dele.
Então, primeiro eu vou falar um pouco da secularidade de Hobbes. Eu adotei a posição e estou convencido que a ideia de Hobbes é uma ideia secularizadora do Estado. Por quê? Primeiro porque ele rompe com a tradição filosófica tradicional, seja grega, seja escolástica, né, no sentido, em alguns sentidos importantes. Primeiro rompimento importante do Hobbes, quanto à natureza humana. Então ele vai discutir a natureza humana a partir de um viés completamente diferente dos aristotélicos, de Aristóteles e todos os seus seguidores. Que, inclusive a escolástica se baseou no Aristóteles para seguir essa ideia. Qual é a ideia? A ideia é de que o homem ele vive e ele age no mundo, seria a ética humana, age para cumprir a virtude. O que seria a virtude? A virtude é cumprir o que seria bom para ele e para as pessoas com as quais ele convive. Então isso seria a manifestação e realização da virtude do ponto de vista aristotélico. Como diz o professor Clóvis Barros, que é um estudioso da USP que eu gosto muito de assistir também, basicamente o homem vive porque ele busca uma vida boa. Ele diz a ética do Aristóteles seria essa. Então isso seria o cumprimento da virtude. Esse cumprimento da virtude seria o que motivaria o homem nas suas ações. E que o homem teria uma natureza de viver em comunidade, viver politicamente. Então ele chama o homem de zoon politikon, que seria a pessoa, o ser humano em geral seria um ser gregário que obviamente viveria em comunidade, porque isso seria a forma natural de viver. Isso seria uma forma natural, não uma forma criada, nem uma forma pensada, mas uma forma que seria da própria estrutura humana isso. Porque, do ponto de vista do Aristóteles, nós não estamos negando Aristóteles, não, pelo contrário. Só que o Hobbes, o primeiro rompimento que ele fez foi com essa ideia. Ele diz que o homem não vive junto com os outros homens para sentir a virtude ou porque ele gosta da convivência com os outros homens. Inclusive tem uma passagem no livro dele que ele diz que os homens têm enorme desprazer em conviver uns com os outros. Ele é cético quanto à possibilidade das pessoas viverem com esta ideia de viver socialmente para atender às necessidades uns dos outros. Ele acha que as pessoas vivem em sociedade por uma necessidade. Qual a necessidade? A necessidade de atender às próprias necessidades. Ou seja, o homem escolhe viver em sociedade e em grupo porque ele precisa, de certa forma, atender às suas necessidades. Quais são as suas necessidades? As suas necessidades de autopreservação e as suas necessidades de segurança. Tanto que os estudiosos de ética dizem que Hobbes, uma das questões é que a ética hobbesiana, que é a ética que surge depois na construção do Estado, e nós temos que explicar um pouco disso também em seguida, falar um pouco disso, desculpe, parte da ideia de que ele propor o que ele chama de egoísmo ético, ou seja, as pessoas agem, as ações humanas são guiadas a partir da ideia da autopreservação, do autointeresse. Ou seja, ninguém age motivado por altruísmo, ninguém age motivado por interesses de cumprir o que é melhor para mim e para os outros. A gente pensa que o indivíduo age para cumprir os próprios interesses e o que é melhor para ele. E por isso, a vida em sociedade seria uma vida necessária para atender os próprios interesses. Então, o primeiro rompimento que ele faz, e um rompimento forte com a noção da natureza humana do Aristóteles, que o homem, ele é um ser autointeressado, que ele age por autointeresse e ele age para cumprir as suas próprias necessidades. E que a vida em sociedade é uma consequência dessa necessidade. Então, a vida em sociedade ela é criada pelo homem por necessidade, e não um ente natural que está presente desde sempre, antes do homem existir enquanto homem em sociedade. Então, ele inverte o eixo, né, da questão da vida social. E o segundo ponto também importante, que me parece fundamental, é que ele rompe completamente com a ideia de instituição do poder a partir da ideia de um poder divino. Ou seja, que o fundamento do poder não está fora dos homens, e sim nos homens. E aí vem toda a construção teórica dele para explicar por que está nos homens e não fora dos homens. Ele não fala diretamente que não é um fundamento divino, mas todo o discurso dele, em nenhum momento, ele diz
que o fundamento do poder é o fundamento divino. Em outros livros ele fala claramente isso, no Behemoth ele fala claramente, né? Fala mal dos clérigos, que os clérigos são aqueles que querem dominar as verdades a partir da instituição do medo e da superstição, porque como naquela época as pessoas não dominavam os idiomas, principalmente o latim, muitas pessoas recebiam a palavra de Deus a partir dos clérigos, e os clérigos usavam as interpretações das escrituras para convencer as pessoas a agir de conformidade com o que eles entendiam que fosse adequado. E o Hobbes diz que não, que quem tem condições de interpretar as próprias escrituras, e daí ele cria toda uma interpretação das escrituras própria dele, que está na segunda parte do livro, onde ele discute uma série de questões religiosas, mas elas são pano de fundo para justificar, tanto que ele fala no final da segunda parte do livro, do Leviatã, onde ele vai entrar na parte religiosa depois, que ele diz assim: agora, a partir de agora, provarei a partir das escrituras o que foi dito anteriormente do ponto de vista da filosofia e da ciência política. Então o que quer dizer? Ele usa aquela parte, e aí a posição que eu adoto, né, e que a maioria dos autores que gostam de Hobbes, do Hobbes gostam, que ele adota a posição referente àquela parte toda religiosa do livro como argumento de convencimento para fortalecer as ideias da primeira parte. Até porque, nós não podemos esquecer que nós vivemos um período em que a Inquisição campeava na Europa. Então, se a pessoa não tivesse o cuidado de referir ou sustentar de alguma forma as posições religiosas, ele correria certos riscos do ponto de vista até pessoal mesmo. Isso não pode ser descartado, né? Então, a necessidade de você fazer toda uma teoria e depois tentar, de algum jeito, dar um gancho, vamos dizer assim, com a parte religiosa, para não ficar uma coisa herética, apesar de ter sido chamado de herege, é uma coisa que fazia parte do momento histórico que era vivido. Mas, voltando ao projeto de Hobbes, ele rompe com essa ideia de poder divino, de sustentação divina do poder e da legitimação do poder a partir da construção divina, e estabelece o que ele chama de estado racional. E qual é o estado racional? O estado racional é um estado que se constitui a partir de um pacto entre as pessoas. A partir do que o Rousseau depois vai dar o nome de contrato social. No Leviatã ele fala pacto social. O termo usado é pacto. Com um mecanismo que cria, e eu digo cria mesmo, porque o Hobbes foi o primeiro a falar isso, cria o mecanismo da autorização e da representação política. Coisa que até aquele momento não estava claro. E inaugura, e eu acredito nisso previamente, inaugura o Estado civil moderno. Né? O Estado moderno parte a partir das reflexões de Hobbes. Há quem diga, inclusive, tem um autor americano que diz que o Hobbes é o pai do liberalismo político. Eu já não sei se chegou a tanto, mas acho que o Hobbes é o criador do Estado moderno, o Estado de Direito moderno, passa pelas ideias de Thomas Hobbes. E por que ele cria esse Estado? Como é que ele cria essa ideia racional? Ele cria a partir de uma ideia anterior, que é a ideia do Estado de natureza. Então o Estado de natureza ele é fundamental dentro do conceito de todos os estudiosos modernos, né? Passa Hobbes, passa Locke, passa Rousseau, todos eles com a mesma ideia do Estado de natureza. O que é o Estado de natureza? O Estado de natureza é um Estado onde tudo é de todos, e o Estado de natureza do Hobbes é um Estado realmente de conflito. Diferente do Estado de natureza do Locke, onde já existe uma certa propriedade privada, por isso que os liberais são apaixonados pelo John Locke, né? O John Locke estabelece a propriedade como direito natural. E o Rousseau tem o Estado de natureza, só que o Rousseau tem o Estado de natureza com um homem que é bom em essência, né? E que a sociedade o transforma num ser com problemas, um ser social que precisa de limites, mas que na essência ele seria um ser bom. A ideia do bom selvagem lá do Rousseau, né? O Hobbes não, o Hobbes pensa o homem num estado de natureza onde o homem age por auto-interesse, buscando a autopreservação, em que não há segurança, em que as pessoas todas têm direito a todas as coisas, inclusive o corpos uns dos outros, segundo Hobbes diz do Leviatã, e que nesse estado de conflito permanente, onde
a segurança não existe, cada um usa o poder que tem para conseguir mais poder, para ter mais segurança, esse estado é o estado do caos, é o estado do conflito, é o que ele chama de estado de guerra, onde todas as pessoas viveriam em conflito permanente, buscando o seu espaço, porque tem que sobreviver e tem que ter segurança mínima, que não existe nesse estado. E aí vem o termo que alguns usam do Hobbes, que o homem é o lobo do homem, mas o homem é o lobo do homem na fase do estado de natureza, não no estado civil. Só que essas ideias foram pensadas no Hobbes, e aí o Hobbes foi tomando essa proporção de monstro, que já vou explicar um pouquinho do monstro, até porque o Leviatã vem disso também. Bom, esse estado de natureza, que é o estado de conflito permanente, o estado de guerra, é o estado em que tudo é permitido. Então não existe ética, não existe certo e errado, não existe justo e injusto. Existe um estado, há um conflito permanente que as pessoas lutam e estão na busca de poder. Quanto mais poder eles tiverem, power after power, né, que é o termo que se usa aí na literatura, para ter mais poder, para garantir mais autopreservação e mais segurança para os seus, para a sua prole, para o seu grupo, etc. Então essa busca de poder, de conflito é permanente. E aí o que o Hobbes diz? Dentro desse estado de caos, desse estado de guerra, há necessidade de constituir um poder que tenha a capacidade de organizar essa vida em sociedade, permitir que as pessoas possam trabalhar, ter segurança, que é o principal objetivo do Estado, é prover segurança, para que a sociedade possa se desenvolver. Até então, usa no Leviatã claramente, para que possa desenvolver as artes, o comércio, as ciências, etc, 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 porque num estado de natureza nada é possível, porque tudo é permitido, nada é proibido, e ao mesmo tempo o conflito se estabelece, porque todos têm direito a todas as coisas, e onde todos têm direito a todas as coisas, ninguém tem direito a nada, e ao mesmo tempo não tem como estabelecer. Então ele cria o Estado pelo mecanismo de autorização, e aí qual é o mecanismo de autorização? Todas as pessoas que têm direito a todas as coisas resignam parte desse seu direito, direito a todas as coisas, em prol da instituição de uma autoridade que possa, uma pessoa ou um grupo de pessoas, que possa manter essa estrutura para trazer paz e segurança para as pessoas poderem viver e se desenvolver e estabelecer os limites. E o Hobbes, ele tem uma noção muito forte que ele traz da física, do movimento dos corpos, da questão da noção cinética das coisas. A definição dele de direito e lei são interessantes, porque a lei para ele é o limitador do direito, o direito é a liberdade plena, e a lei vem para limitar o direito. E não a noção que a gente tem moderna, né, atual, vamos dizer assim, contemporânea, de que a lei estabelece a possibilidade de direito. Para ele, direito é a plenitude, é a liberdade total, e a lei vem como instrumento de cerceamento do direito, delimitando o espaço de atuação das pessoas. E isto surge a partir da constituição do Estado Civil. Então, o Estado Civil é o Estado que surge para trazer, principalmente, paz e segurança para as pessoas. E por isso, o Estado tem que ser absoluto. Por quê? Porque contra ele, ninguém tem poder maior, ninguém pode se opor, para acabar com as guerras religiosas, as guerras políticas, etc. Então, o Estado absoluto em Hobbes, dentro do pensamento dele, não é um Estado criado para atender interesses, é um Estado necessariamente de poder concentrado. Por quê? Porque ele não enxerga a possibilidade de você trazer a paz e segurança, principalmente naquele período que ele via, sem um Estado que tivesse o poder necessário para isso. E daí vem a ideia do Leviatã, que é um termo que ele usou e que foi muito mal compreendido. Eu acho que uma das questões que trouxe para o Hobbes todo esse estigma é exatamente o termo que ele usou, porque o Leviatã era um monstro bíblico do livro de Jó, contra o qual não existia poder igual na terra para submeter o Leviatã. E ele usa essa metáfora para dizer o seguinte, que o Leviatã é o estado no qual não pode haver poder que se enfrente ao Estado maior que ele. E aí vem a ideia do Leviatã. Quem olha o Leviatã tem uma capa também sugestiva, do livro original, né? É um grande corpo
Se você olhar para a foto, você vai ver que tem pequenos corpos individuais dentro daquele corpo grande. Numa mão ele segura a espada, que é o símbolo do poder temporal, do poder soberano vindo a partir da secularização do Estado, e na outra mão uma cruz que representa o poder temporal. Em que sentido isso? Bom, quer dizer que ele cultua o Estado cristão, como alguns dizem? Me parece que não. O que ele entendia, e aí eu também acho que está bem claro no pensamento dele, é que havia necessidade de unificar a obediência política em torno do soberano. O soberano era a pessoa que receberia esses poderes de todas as pessoas, esses direitos resignados de todos, para que ele, a partir da resignação dos direitos absolutos de todos, tivesse poder para limitar pela lei os direitos individuais de todos, para que a sociedade pudesse se organizar. E aí estabelece o Estado Civil, estabelece as leis civis que refletem um pouco das chamadas leis de natureza, são leis que organizam, são reflexões racionais que existiam no estado da natureza, passam a ser leis efetivas do ponto de vista da obrigatoriedade de cumprimento, e cria e inaugura o Estado Civil. E aí vem a grande questão, que aí é o tema específico da minha obra, né, que eu discuto, que é o direito de punir. Qual é a finalidade do direito de punir do Estado? Você veja, nós temos uma questão interessante a discutir. Se eu, no pacto, e se eu sou contratualista, que seria se a gente entende o Estado a partir de um contrato social, que é discutível, tem filósofos e autores que entendem que não existe contrato nenhum, mas se a gente pensar o Estado moderno a partir do contrato, e essa tem sido a grande ideia que nós temos aí, em especial no direito, né? Nós trabalhamos com essa ideia de contrato social, ou de pacto social. Como é que se justifica a punição a partir do momento em que eu autorizei alguém a partir de uma manifestação individual minha, lógico que pactuada com todos, né? Logicamente que isso não é uma coisa teórica, não pensa que as pessoas sentaram na praça para discutir, vamos abrir mão do direito para criar um cara, isso é um processo racional, né, de justificação política, mas todo mundo abriu mão de uma parte dos seus direitos para constituir uma autoridade que possa manter a todos em termos respeitosos, como o Hobbes diz, e a partir daí essa autoridade tem poder de punir as pessoas que descumprirem o que foi pactuado ou mantiverem essa situação. Então, o próprio sistema, não vou entrar em detalhes agora, porque tem toda uma estrutura racional ali, o Hobbes é muito geométrico, né, e muito racional e lógico também, então ele diz que o direito de punir do soberano vem do estado da natureza, e aí você entende o seguinte, se vem do estado da natureza, por que vem do estado da natureza? Porque o soberano participa do pacto, então, como ele traz o direito de punir do estado da natureza, ele não sofre a limitação do direito que os outros sofrem, então o direito existe porque não está limitado pela lei, ou ele vai ser regulamentado pela lei quando ele entrar para uso do Estado Civil, que a lei vai regular, mas ele tem essa carga de direitos que ele recebe. E a partir daí, qual é a finalidade da punição do Estado? E aí eu já vou encerrando por aqui para a gente poder conversar um pouco. E aí vem a grande discussão, né? E eu cada vez me convenço mais que a função da punição, não só no Estado de Hobbes, mas em qualquer Estado moderno, ela tem uma função muito mais política do que jurídica. Ou seja, nós trabalhamos no direito, inclusive no direito, temos a tendência de entender a punição como um reflexo de uma atitude jurídica, ou seja, um descumprimento da norma, e o descumprimento da norma vai levar à reação da ordem jurídica, que é o termo que a gente usa, para tentar restabelecer a própria ordem jurídica. Lógico que do ponto de vista jurídico isso está certo, mas qual é a grande finalidade da punição? Será que a grande finalidade da punição é simplesmente restaurar a ordem jurídica? Parece que não. E no Hobbes fica muito claro isso, por quê? Porque você percebe, e aí uma pergunta que eu me fiz quando eu estava discutindo e lendo, assim, a partir de um questionamento de uma autora que eu li, a autora diz assim, por que o homem obedece? A pergunta que ela faz, por que o homem obedece politicamente? Esse problema da obediência com as Hobbes. Sei lá, um dia nos assistia a Tami Progremis, que eu encontrei no encontro, faz uma brilhante pergunta, dizendo assim, por que o homem obedece? E aí ela vai justificar lá, a partir da teoria dela, por que ela entende que o homem obedece. E a partir dessa pergunta eu me fiz uma outra pergunta. Por que o homem se mantém obedecendo? Porque uma coisa é você
obedecer hoje. Faz um pacto, faz um acordo, obedece. Tá, vamos cumprir. Tá, vamos cumprir. O que me garante que daqui um tempo qualquer, um decurso de tempo, eu chego à conclusão que não, eu não quero mais cumprir isso? O que me garante? O que garante, por exemplo, que o pacto que eu fiz, o Estado de ceder meu direito, me dá o direito de amanhã dizer assim, não, eu não quero mais. Quero sair desse pacto. Lógico que não é bem assim. A estrutura política não é tão simples assim, mas vamos, do ponto de vista teórico, pensar nisso. Me parece que o que mantém esse pacto funcionando, a partir do momento que o Estado se constitui, é a existência da punição. A punição é o elemento que estabelece e que garante a pactuação feita pelas pessoas no pacto ou no contrato social originário. Então, depois que surge o pacto, que surge o contrato social, aí estabelece o poder político, conforme as ideias até do Robin, vira um ente, vira um corpo, né? Ele usa a ideia de corpo, diferente de Aristóteles falar de substância, ele vira um corpo, e um corpo próprio, só que um corpo artificial, mas um corpo próprio, que tem as próprias ideias, as próprias movimentações, e esse corpo ele vai fazer tudo para se manter em movimento, que é o termo que o Hobbes usa do ponto de vista que trouxe a ideia da física. E bem interessante até, porque essa ideia da física dele veio a partir de uma série de questões, e uma delas pela descoberta de um médico, William Harvey, que circulava no corpo, né? E aí a partir daqui ele pegou a ideia de movimento e desenvolveu toda a teoria em cima disso também. Então eu estou convencido que o que faz o homem continuar obedecendo é a existência da punição. Então a punição pode ter até uma função jurídica, mas a principal função da punição me parece que é política. E no pensamento de Hobbes eu acho que isso realmente é interessante. E aí ele faz uma conexão na final com a ideia de crime e pecado, que parece contraditório, mas nas análises que eu fiz me parece que não é contraditório, porque na verdade ele usa aquilo como argumento de convencimento para unificar a obediência política todo soberano, seja a partir dos argumentos racionais, temporais, teóricos, laicos, né? Seja a partir dos instrumentos religiosos também, porque ele usa essa ideia de crime, de pecado, etc., também como justificação para cumprir a autoridade soberana. Acho que dá para a gente iniciar o debate a partir dessas reflexões aí. Com a palavra do coordenador aí. Os nossos convidados aí agora. Giancarlo, por favor, fica nosso robesiano aí. Tá certo. Bom dia a todos. Eu acho que o professor Sodré falou muito bem do Hobbes e tocou num ponto que eu acho fundamental, que é essa ideia de movimento. Né? O Hobbes também tem uma filosofia natural e ele vai observar o movimento dos corpos, e a filosofia política hobbesiana vai ser fruto do movimento do homem. Né? E esse movimento do homem ele vai decorrer de sensações, né? E de imaginações, e isso vai levar o homem para algumas paixões. Essas paixões elas vão poder ser boas, para o nosso entendimento subjetivo de bem, e vão poder ser ruins, que seriam as aversões. Como tudo isso é subjetivo, e vejamos, no estado de natureza, estamos todos absolutamente iguais. O que vai regular que nós não saiamos dessa verdade estatal, desse bem estatal, é exatamente a punição, porque é ela que vai manter o coletivo, o grupo coletivo, ainda igual, mas com um soberano que vai estar acima. E é esse soberano que está acima, ou o Estado, ou uma assembleia de homens, como o próprio Hobbes fala, é que vai manter essa unidade. E, portanto, a punição ela vai ter um papel fundamental. Porque, ao mesmo tempo que ela vai manter a igualdade daquele grupo que vai entrar dentro do pacto, ela também vai regular que você não saia daquele pacto. Porque se o homem é sólido, como o Hobbes vai colocar, no estado natural, ele pode pensar, bom, com o pacto eu estou seguro, e agora eu vou usar isso em meu benefício, em auto-interesse. Então, enquanto todo mundo vai respeitar essa regra, eu não vou. Eu vou desrespeitar o pacto. E daí a punição vem e diz, não, você não vai desrespeitar o pacto. O pacto vai ele vai ser preservado por todos, e daí a punição efetivamente tem um papel fundamental. Ele falou uma coisa muito importante que eu não falei, porque o tempo todo para falar, conseguir falar o projeto todo, mas tu tocou num ponto também muito importante, que é a questão das paixões, né? Isso. O Hobbes elabora a discussão da natureza humana de forma muito clara, e ele detalha, inclusive, ele estabelece
uma ética própria ali, discutindo a natureza humana a partir das paixões e das aversões, né? E ele discute também que essas aversões, ou esses vícios, como a gente pode chamar, usando um termo mais menos laico, vamos dizer assim, ou aristotélico, Aristóteles também usava esse termo, na Ética de Nicômacos, ele vai criar um homem que é um homem, como diz, que vai para o Estado, que pode usar aquilo contra os interesses do próprio Estado e da própria sociedade. Então, essas paixões de Hobbes, ele analisa isso com bastante tempo lá do Leviatã, a partir, ele se detém um pouco na teoria do conhecimento, mas não é o mote principal dele, né? Ele já parte do homem, a partir do homem recebendo as sensações e processando as sensações, e principalmente os sentimentos decorrentes dessa vida, para depois estabelecer as condições do homem no estado de natureza e a necessidade do Estado. E aí o que ele diz? Ele usa, e o Estado, ele sofre a partir de duas coisas bem importantes, né? Que ele diz que são as questões que levam à morte do Estado, que é a sedição e a guerra civil. Ou seja, são as duas coisas que são as doenças que ele diz do Estado e que podem levar o Estado à morte. Então tem que combater a guerra civil, era oriunda daquelas disputas políticas, e a sedição, segundo Hobbes, a partir das influências das discussões de natureza religiosa que vinham insidiosamente delapidando e solapando, vamos dizer assim, a autoridade moral do soberano pela necessidade de instituir um poder político, um poder religioso, eclesiástico, ou espiritual, como usa um autor que escreve muito bem sobre Hobbes no Brasil, para legitimar esse poder político. Hobbes vai inverter isso, não. O soberano, ele é o detentor do poder político e religioso. Portanto, os ingleses, explica a tradição inglesa, né, de que o rei é o chefe da igreja Anglicana. Lógico. Por quê? Porque a igreja justifica aquela noção. São hobbesianos, então. Ele parte a partir da história. Na verdade, foi porque um rei queria casar, ele já tinha se separado, né? Mas e aí ele criou a anglicana, mas a justificativa teórica. Mas eu percebo no Martinho Lutero essa questão do Hobbes aí, né? Eu acho que na igreja luterana. Mas, mas pegando o gancho da culpa não, da punição, até que ponto ela atinge um caráter pedagógico quando aquele que quer usar do Estado para se beneficiar e o Estado vem com a intenção de não, vai ficar abaixo do Leviatã também, ela tem esse caráter pedagógico, né? Tem. Tá. Eu não sei como, desculpa, professor, eu não sei como é que ele é tratado na obra, mas o senhor perguntando por que a gente continua seguindo, obedecendo. Obedecendo, o Beccaria diz, né, por causa do medo, da incerteza, né? Eu acho que é da mesma época, 1600 e pouco, século XVII ou século... o Beccaria é 100 anos depois. Então no século seguinte, mas eu também senti influência do que eu li dele, pelo que o senhor estava falando, dessa incerteza, como o Estado está acima de tudo e de todos, não se respeita a regra nenhuma, né, em tese, o direito vem, ele só limita o direito, seria essas incertezas que também fazem com que o homem siga obedecendo. E só para dizer uma coisa, essa discussão do Hobbes, Rousseau e Locke, ela é muito bem trabalhada, eu acho que ela é muito bem trabalhada na série Lost, onde os homens são colocados em estado de natureza, onde todos são, até um que é deficiente, que por acaso se chama Locke, e que vai ao papel principal na série, ele tinha uma deficiência e naquele estado de natureza ele se iguala aos outros, ele perde as deficiências, fica em estado de natureza, ele fica igual. Um monstro. E cada um busca a sua cada um busca várias paixões sendo limitado, e daí a punição acaba tendo um caráter pessoal, onde cada um deles, quando percebe que fez alguma coisa errada, associa a punição ao que entende como errado. E não tem um Estado constituído, mas ali naquela série começa a se trabalhar essas questões. Tem os personagens, tem Rousseau, tem Locke, tem o Leviatã, num determinado momento que ele aparece com um ser superior e que todo mundo teme, um monstro, exatamente um monstro.
E eu queria só fazer isso, eu acho muito interessante também então, essas questões da pedagogia da pena. Mas na verdade na série, até onde eu entendo, ela vem uma questão ali nas sanções que seria a parte religiosa, porque tem o bem e o mal. Pois é, mas o Locke, daí do Estado Liberal também, acaba ganhando destaque também, exato, né? Exato. Mas até então o que se tinha, o que o Estado constituiu, fez sanções, vai dizer, não, tá certo, a partir do momento que a religião fazia isso. Há uma diferença muito importante nos estados de natureza, né, do Hobbes, do Locke e do Rousseau. O estado de natureza de Hobbes é um estado onde não há nenhum tipo de regulação, nenhum tipo de bem e mal, nenhum tipo de certo e errado, nenhum tipo de controle, nenhum tipo de direito, nenhum tipo de ética. É um estado de conflito mesmo, permanente. Sim. Cada um luta pela própria sorte para garantir a sua sobrevivência. Essa é a ideia do Hobbes. Individualista. Individualismo, porque não há outra opção a não ser individualista, de acordo com a natureza humana é essa, e as pessoas buscam um poder permanente para garantir a sua sobrevivência e segurança, cada um dos seus e dos outros, das pessoas, dele e dos seus. Então, esse conflito entre essa busca de poder no estado da natureza leva a um estado de guerra permanente. Daí eles falam, os termos mais famosos do Hobbes, pensava que o homem é o lobo do homem. Mas o homem é o lobo do homem, por uma precisão de natureza humana que ele tem, e num estado de natureza onde tudo é possível. É racionalmente pensado por ele. Né? Por que ela é diferente do estado de natureza do Locke, por exemplo? O Locke usa a mesma ideia de estado de natureza, todos os modernos usam a ideia de estado de natureza. Só que o estado de natureza do Locke, ele prevê alguns direitos do estado de natureza, dentre eles a propriedade privada. Então, a propriedade particular, a partir que o homem chegou e se apossou do espaço é meu, então ele trabalha com isso. Por isso que o Locke ele é tão festejado pelos liberais, pela ideia de que ele institui a propriedade privada como direito natural. Não estou dizendo nem que não seja, estou só discutindo a questão de se é ou não, aí é outro problema. Mas lá tem algum direito, o estado da natureza do Locke. E no estado do Rousseau também tem algum direito, e o homem não é tão complicado, vou dizer assim, tão ruim que nem o homem do Hobbes. Mas no Hobbes não há possibilidade alguma de convivência humana. Então, bom, dentro desse conflito absoluto, nós temos que criar alguma coisa que tenha poder de ordenar e de organizar essa sociedade. E aí vem o Leviatã. Bom, depois de criado o Estado, o Leviatã, e aí parece que o Estado é monstruoso, porque tem o nome do monstro, mas não é, esse Leviatã vai organizar a sociedade de modo a estabelecer os limites dessa convivência. Os limites são as leis. E esses limites, a partir das leis, vão mostrar para as pessoas, mas as pessoas têm a liberdade para agir dentro daqueles limites. Ele usa até a metáfora do rio, né? O rio tem liberdade para correr, só que as margens limitam o traçado do rio, onde o rio vai. Então essas margens seriam as leis. O homem tem liberdade para agir, mas ele está limitado pelas leis que vão conduzindo dentro do Estado Civil. E no Estado Civil surge a ideia do certo, do errado, do bom e do mal, a partir do estabelecimento de umas leis e da necessidade de estabelecer uma ética, que lá no estado da natureza não existia. E aí as pessoas passam a ter que agir de conformidade com uma moral estabelecida também no Estado Civil. No estado hobbesiano de natureza não existe moral, não existe nada. Então as pessoas agem instintivamente, vamos dizer, buscar só o próprio poder. E aí sim, no Estado Civil, surge a ideia da punição. Por quê? Porque a punição é a maneira como eu vou manter as pessoas obedecendo. Veja, eu quero aproveitar só, eu quero não falar muito sobre isso, para não ficar muito cansativo, mas eu acho que tem que fazer uma apanhada. A ideia de punição não é uma ideia de castigo, como a gente construiu na própria história político-jurídica, assim. O castigo, a punição apenas como revide. Lógico que nós temos as ideias de punição como revide, mas a ideia do Hobbes não é a punição como revide, mera e simplesmente. A punição é uma necessidade política, ou seja, uma necessidade de estabelecer
meios para você manter a obediência política. Tanto que o livro do Hobbes, ele fala claramente, está até na epígrafe do meu livro, para você poder estabelecer a equidade, a justiça e determinar as coisas para as pessoas, são necessárias as determinações do poder soberano e as punições, e aplicar as punições para aquele que as infringir. Isso está no Leviatã. Quer dizer, não existe capacidade de existir um poder temporal que limite o direito das pessoas, ou que estabeleça, que sai, tira do seu estado de natureza, sem um Estado, e sem a condição do Estado poder sancionar aqueles que, porventura, a partir dessas paixões, toda essa coisa que o Giancarlo disse, estabeleça o conflito. Então essa é a ideia central da questão da punição, que foi objeto da minha investigação, né? Mas eu confesso que o estudo de Hobbes para mim foi interessantíssimo. Por quê? Porque primeiro desmistificou a ideia de que Hobbes era um monstro cruel, que o Estado era terrível, que o Leviatã, que o lobby é o lobo do homem, essas coisas que a gente ouve. Está escrito tudo isso lá. Mas a verdade é que está escrito e a pessoa tem que ler aquilo contextualizado com todo o projeto dele. E não simplesmente pensar uma frase. E essa pensação dessas frases me parece que foram trazidas a partir de quem queria difamar o Hobbes. Então os próprios clérigos, os juristas da época, pessoas que ele enfrentou com as suas ideias. Né? Bem, Eu só para dizer, nós temos 2 minutos para encerrar a reunião. Eu tenho certeza que a reunião vai prosseguir, aí, o assunto é caloroso, né, e suscita várias preocupações. Eu só fazer esse registro, nós temos uma ritualística que a reunião dura exatamente 1 hora, né? Tanto que quem acompanhar, aliás, até para os vídeos, todos eles não passam de 1 minuto e 1, 1 minuto e 2, além de 1 hora, ou às vezes 58, 59 minutos. Mas vamos prosseguir sim, com certeza. Eu só gostaria de aproveitar assim, para dizer para as pessoas que estão nos assistindo que todos esses o material esse que é produzido pelo grupo de estudos, depois ele vai ser postado no YouTube. E a palavra-chave, até porque o próprio Sodré já nos falou que nós temos um trabalho que vem sendo desenvolvido aqui, que é o desenvolvimento que é uma teoria sobre o sistema heptanimal de inteligência. Então é só digitar a palavra heptanimal que todos eles vão aparecer daí. Ele faz parte então das tags ali que chamam o vídeo, né? E pedir para então para os nossos visitantes, se quiserem conhecer as nossas reuniões, continuar vindo pessoalmente, que será um grande prazer, não resta dúvida, né? Participar também através da internet. Nós transmitimos ao vivo das 10 às 11 horas essa reunião. Ainda não foi possível a tecnologia. Hoje estamos inaugurando um novo momento, porque o sistema passa a funcionar a partir daqui. Então esse domínio dessa tecnologia vai nos permitir agora introduzir a possibilidade de intervenções à distância, né? Ou seja, a pessoa poderá participar mesmo não estando aqui. É uma possibilidade agora para os próximos dias, né? Não sei quantos serão esses dias, mas para os próximos com certeza. Então, só para essa questão, agradecer e dizer que nós vamos continuar a reunião, né? Mas vamos encaminhar então o encerramento para cumprir o nosso ritual de 1 hora. Alunos, o resultado da avaliação, eu comecei a ser questionado sobre os critérios da avaliação. E a revisão da prova toda, ela acabou entrando numa discussão sobre a questão exatamente de que forma é possível filosofar, né? Ou seja, por que nós estávamos encontrando uma certa dificuldade na nossa disciplina, os alunos, no contexto geral. E aí começamos a discutir essa questão. E aí, então, para sustentando essa ideia de que pensar e relacionar, eu acabei trazendo um exemplo que depois me ocupou durante toda a semana. Eu até falava com o Sodré hoje, acordei às 5 horas da manhã e perdi o sono tratando do assunto. Então, eu gostaria de rapidamente trazer novamente esse exemplo que eu tratei então essa semana com esses meus alunos. Eu dizia a eles o seguinte: se nós vamos tomar então emprestado um exemplo que todos nós temos perfeitamente compreendido, que é a ideia do relógio. Se nós esquecermos completamente a função do relógio e examinarmos o objeto do relógio em si, o que nós vamos encontrar nesse objeto? Nós vamos encontrar um objeto normalmente que se apresenta de forma circular, dividido em 12 partes,
no qual dois ponteiros em velocidades diferentes se movem em torno de um eixo. Objetivamente, o relógio é isso, dois ponteiros que se movem, né, em torno de um eixo, em diferentes velocidades, ordenados então por 12 divisões que se apresentam nesse objeto. Esse objeto em si não nos comunica absolutamente nada enquanto objeto. Se largássemos ele em meio à floresta amazônica, numa comunidade que não tenha conhecimento do relógio, ele apenas constataria que se trata de um objeto que dois ponteiros se movem. Bom, por outro lado, se nós pegarmos agora o corpo celeste Terra e observarmos objetivamente, também vamos perceber que é um corpo que gira em torno do próprio eixo e que se movimenta, poderíamos estabelecer uma relação em relação ao Sol. Objetivamente, a Terra é um corpo que se move em torno do eixo e se apresenta em relação ao Sol. Bom, esses dois objetos agora, se nós relacionarmos a questão do movimento dos ponteiros em torno desse eixo ao movimento da Terra apontado ao Sol, a relação entre esses dois objetos é que vai nos permitir agora constituir uma ideia tanto de movimento quanto de tempo. Nós vamos estabelecer relações entre esses movimentos e, portanto, nasce dessa ideia a ideia de tempo. A ideia de tempo que só se apresenta na medida em que nós relacionamos, aqui porque provavelmente esgotaríamos o tempo, especialmente esses primeiros 15 minutos, que tem talvez um outro objetivo, mas o que eu gostaria de trazer é que na última reunião nós estávamos examinando a polêmica da última reunião. Foi a partir do momento em que eu fiz uma afirmação, que eu disse que eu estava tentando organizar alguns postulados a partir das discussões que nós já fizemos aqui, e que o primeiro postulado, então, que eu estava apresentando para o debate é de que pensar é relacionar. A partir dessa afirmação, então, nós começamos a tratar dessa questão e a mim me pareceu, pelo menos, que todos nós estávamos cobertos de razões, embora tratando de assuntos diferentes. Então, o grande problema para o exame dessa questão é encontrar uma forma de todos nós tratarmos do mesmo assunto, porque ele é tão complexo que imediatamente, quando colocado em pauta essa questão, ela desperta em todos nós ideias já desenvolvidas e que, na verdade, nos conduzem para discussões diferentes. E, portanto, nós teríamos que fazer um esforço muito grande para tentar fazer essa discussão. Então, essa semana que passou, até tratando desse assunto em sala de aula com os alunos, eu dou aula de filosofia e ética no curso de Direito, e estava trazendo os alunos. Encerrar uma discussão que nós iniciamos na semana passada, eu pedi para ele, então, 15 minutos, rapidamente eu quero trazer, então, a pauta da questão da comunicação ou da linguagem e o problema do conhecimento, que tem sido objeto de vários debates nossos já no curso da existência do grupo. Também dizer aos nossos visitantes, né, o grupo de estudos ele foi criado em 4 de abril de 2006, por provocação do Dr. Pedro Osório, que formalmente, infelizmente não veio hoje, está sempre presente nas nossas reuniões, e que na época então nos lançamos ao propósito de tentar explicar como é possível entender algo. E depois, né, no segundo momento, como é possível pensar sobre o que entendemos. E por fim, que é o estágio atual dos nossos debates, ainda não iniciamos, mas o nosso propósito agora é ingressar num terceiro momento dessa discussão, que é como é possível falar sobre o que pensamos e o que entendemos. Esses 3 níveis da inteligência humana. É claro que nós já examinamos outras questões aqui que tratam da estrutura orgânica que se movimenta e se processa nesse contexto todo e que vai tratar em toda a teoria do conhecimento, o que não seria possível nem trazer assim as questões principais que já foram examinadas. Bem, bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa reunião aí com visitantes aí. Ótima notícia aí vinda da amigos de Ijuí, né, e Salto do Jacuí, Santa Rosa. E aí hoje nós vamos organizar a nossa reunião dividida em 2 partes. Eu conversei com o Sodré, nós vamos dar a ele então em torno de uns 40 minutos
para ele apresentar um trabalho, uma pesquisa que vem sendo feita aí sobre ciência política, né? E falarmos também um pouco sobre a questão da teoria do conhecimento em Hobbes, além desse trabalho que eu já conheço, que realmente é uma bela contribuição ao estudo de Thomas Hobbes. Eu quero aproveitar para cumprimentar o Antônio Tavares, que está nos acompanhando desde a cidade do Porto. Eles têm um grupo de pessoas que estudam filosofia lá e têm feito contato conosco, já fez várias vezes contato, inclusive discutindo assuntos tratados aqui no grupo de estudos. Então eu só para, antes de passar a palavra ao Sodré, então, para que ele assuma a direção do debate,